Mais uma vez, bom dia, tá bom? Para todos vocês. Agora a tia vai digitar aqui, tá bom? Rapidinho, para a gente iniciar nossa aula, tá? Nossa segunda aula de hoje, tá bom? Aula de artes, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o teatro. Lembra, tá? Semana passada eu iniciei, né? Falei um pouco do que? Sobre a música, tá bom? Sobre diversos estilos de música, né? A gente viu o quê? O rock e a gente viu o forró. Botei para vocês escutarem o quê? A sanfona, o triângulo e a zabumba, que são o quê? Instrumentos que fazem o som no forró. E também botei para vocês escutarem a banda Beatles, né? Uma banda o quê? Antiga, que o papai e a mamãe devem ter conhecido, tá bom? Que é do tempo deles, para vocês verem a diferença do rock para o forró, tá bom? E iniciei falando um pouco sobre o teatro, né? Lembra que eu falei que a gente já participou do teatro, né? Já fizemos o quê? Peças sobre até em março, o nosso último evento, que foi Chuva de Poesia, a gente participou do quê? Da nossa peça, não foi? Uma encenação do quê? Da Carta de Perovar de Caminha, lembro? Quem participou? Adriel, Felipe participou também, tá? Então, foi o quê? Foi uma encenação, faz parte do teatro também. Aí agora, aqui na página 28, a gente vai ver sobre histórias no teatro, tá? Ou seja, ainda na casa de vocês, vocês mesmos podem o quê? Criar uma história com teatro, entendeu? Olha, por exemplo, com sombras. Quem gosta de brincar com sombra? É muito legal, né? Bota assim, por exemplo, fica brincando na parede, vai fazendo vários bichinhos ou vários o quê? Animais, pessoas, tá? Que a gente vai o quê? Usando a nossa imaginação. Então, aqui tem várias histórias no teatro. Tá dizendo aqui. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela diz que é o quê? Vemos na imagem uma criança contando uma história por meio do teatro. Que história você imagina que ela está contando? Ó, qual história você imagina que ela está contando? Depois eu pergunto para você, vou dar só uma dica, olha. Tem uma bruxa, né? Tem a abóbora. Tem o quê? Um fantasma. Depois vocês vão me dizer como vocês imaginaram essa história, tá bom? Aí diz aqui, olha. Existem muitas maneiras de se contar uma história no teatro. Podemos usar atores, bonecos, sombras de pessoas ou de objetos, e até mesmo objetos que podem ser criados por meio de recortes de papel. Oi, Arthur. Sabe que é essa malvadia das bruxas? Isso, muito bem. Pode ser uma história do Dia das Bruxas do Halloween. Muito bem, Arthur. Tá? Agora a tia vai falar aqui um pouquinho, tá bom? Professora, licença, esse caderno. É no livro 1. Tá? No livro 1, lá na página 28. É porque ainda é do Artes do livro 1, tá bom? Tá ok, então. Então, onde era que eu estava? Objetos que podem ser criados por meio de recortes de papel ou tecido. Num teatro de sombras, uma luz toca nos objetos e atinge o tecido, criando a sombra na imagem. Acima, a criança está atrás de um tecido, criando uma cena através das sombras. Ela está usando o próprio corpo com os recortes de fantasminha, gato e aranhas. Olha, que legal! Então, vocês podem brincar aí na casa de vocês, tá? Bota o quê? Um lençol,
faz uns desenhos, bota uma luz, tá bom? E cria o teatro, tá bom? Faz esse mini teatro aí, essa historinha no teatro na casa de vocês, que vai ser bem legal. Diz aqui, o que é cena? Que ele marcou bem aqui. O que significa cena? Significa o quê? É um conjunto de elementos que constrói visualmente a história que está sendo contada. Fazem parte da cena os atores, as roupas, os objetos, tudo que podemos enxergar para entender o que está acontecendo, tá bom? Então, esse é o significado da cena. Aí, aqui embaixo fala assim: histórias que aconteceram de verdade e histórias imaginárias podem ser contadas por meio do teatro. Podemos usar histórias que já foram contadas em livros, histórias que conhecemos por terem sido contadas por alguém, ou até mesmo criar uma história especialmente para uma cena. Então, o teatro, a gente pode o quê? Fazer uma imaginação, inventar, né, uma história. Vocês gostam de imaginar histórias, inventar que são super-heróis, entendeu? Então, vocês podem criar. Ou a gente pode fazer um teatro de uma história de verdade, por exemplo, aquela que a gente fez, encenação da carta de Pero Vaz de Caminha. Foi o quê? Foi real, aconteceu. A gente só o quê? Representou. Entendeu? Muito bem. Agora vai na outra página, na página 29. Aqui você já está vendo o quê? Um jovem ator. Agora é o quê? É um teatro humano mesmo, não é só o quê? Sombras e desenhos. Já diz assim, jovem ator ensinando, olha, um espetáculo teatral. Oi, Arthur. Tá? Muito bem. Do dia do bolo de aniversário. Do bolo de aniversário, tá bom. Pode fazer também. Tá? Então, aqui, olha, como eu falei, ele está ensinando. O que é ensinar? Ele não está o quê? Falando, né? Igual como a gente fez a nossa peça. Ele está o quê? Só demonstrando, tá bom? O quê? Como é que eu posso dizer? Demonstrando como foi, por exemplo, lá, nossa, demonstrando como era um barco, né? Vocês não falam, então demonstrava como era o barco. Então ele tá o quê? Só ensinando, ele não fala, alguém narra e ele só o quê? Demonstra como é a história. Entendeu? Então diz aqui, para contar uma história, os atores podem vestir roupas especiais, chamadas figurinos. Eles podem ainda usar objetos e sons para ajudar a criar a cena. Observe que o ator da imagem acima está usando um figurino para o seu personagem. Veja também que existem outros objetos presentes na cena. Então, primeiro, o que significa a palavra encenando? Encenando. É quando o ator ou a atriz está em cena, representando algum personagem da história. Então, encenar é quando a gente representa um personagem da história. Por exemplo, lá na nossa encenação, eu não apareci, porque eu era o quê? Eu era só como é que eu posso dizer? Eu estava só narrando, né? Eu era só a narradora. Quem apareceu? Os alunos, a professora Joana, que era o quê? A Índia, junto com vocês. Então, o quê? O Felipe ensinou de índio. O Adriel, se eu não me engano, também foi índio, não lembro. Não, o Adriel foi uma embarcação. Ele ensinou o quê? Uma embarcação. Ele colocou o quê? Um barco nele, como se ele fosse um barco mesmo. O Felipe se fantasiou, né? Se ensinou de índio, entendeu? Então, personagem, olha, o personagem, o Felipe foi o personagem do índio e o Adriel foi o personagem da embarcação. Personagem é o quê? Pode ser uma figura humana ou algum ser criado pelo autor de uma história. O autor usa a imaginação
para pensar em como vai ser o personagem, se ele vai ser bravo, alegre, engraçado, entre outras coisas. Então, para criar um personagem, o autor que decide o que o personagem vai ser. Se ele vai ser alegre, se ele não vai se mexer, se ele vai ficar parado, se ele vai levantar a mão para cima, se ele vai ser para baixo. Então, o quê? O autor que decide como o personagem vai ser. Entendeu? E aqui embaixo diz assim: quer saber mais? É a hora o quê? Da pesquisa. Vocês podem pesquisar aí na casa de vocês, tá bom? Pede pro papai e pra mamãe. Vocês mesmos já sabem, né? Às vezes não consegue escrever, mas já pode o quê? Falando, né? Eu sei que vocês fazem isso, já vi. Vocês falam lá no microfonezinho do Google e pesquisa. Então, dizendo aqui, ó. Que tal assistir a algumas cenas de espetáculos para crianças com o professor e os colegas de turma? Assista a alguns vídeos do teatro Rá-Tim-Bum, divirtam-se. O Teatro Rá-Tim-Bum tem muitas histórias divertidas. Então, essa aqui seria o quê? Lá na nossa sala de aula, né? A gente assistia junto. Como não pode ser possível, vocês vão assistir sozinhos aí. Depois vocês vão me contar o que vocês acharam, tá bom? Faz legal para tia quem vai assistir. Lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? Castelo Rá-Tim-Bum é igual daquela música, né? Logo no início da nossa e do capítulo de ciências que eu falei para vocês sobre o quê? Sobre sujeira. Então eu postei lá uma música, lembra? Lava a mão, né? Lava a mão, lava a outra. Então, o Castelo Rá-Tim-Bum, ele tem o quê? Também histórias no teatro. Aí vocês vão assistindo que vocês vão aprender, tá? Olha, ele é bem o quê? Colorido, tá bom? Então vocês fica esse compromisso aí, tá? Esse combinado entre a gente. Aqui diz tudinho o endereço, tá? Pode ser, ó, no YouTube, é só colocar o Teatro Rá-Tim-Bum, que aí vocês vão ver algumas histórias, tá? Agora a gente vai virar aqui a página, na página 30. Aqui na página 30 é a hora das atividades, tá bom? Diz assim: vamos brincar de criar uma cena para uma história. Isso também seria o quê? Se a gente estivesse juntos lá na nossa sala de aula. Como não está sendo possível, vocês vão fazer na casa de vocês, tá bom? Diz assim: forme um grupo com 5 ou 6 colegas. Pode fazer com o papai e a mamãe aí. Juntos, escolham uma das histórias que o professor vai trazer. Isso também seria lá na sala de aula. Observe quais são os personagens e onde a história acontece. Em seguida, pinte com giz de cera alguns personagens que estarão no papel, pensando em como eles são e quais são suas características. Depois, recortem-nos aí na letra B. Agora, o grupo vai contar a história com a ajuda do professor. Montem a cena, colocando as partes do cenário no quadro ou em uma parede. Depois, cada um segura seu personagem e encena a história. Quando terminar a encenação, colhe os personagens recortados no espaço abaixo e aproveitem, tá? Por exemplo, a gente, antes da gente começar essa quarentena, né, da gente estar na nossa casa, a gente lia muito o quê? Na nossa sala de leitura sobre histórias. Então, o quê? A gente viu a história da Branca de Neve e eu pedi também para vocês lerem o quê? A história do João e o pé de feijão. Então, vai da criatividade de vocês, tá bom? Quem sabe, quando a gente voltar, se Deus quiser, na nossa sala de aula, a gente não faz uma peça lá na sala, tá bom? Outro combinado nosso. Aí aqui na página 31 é a hora da arte em casa, tá? Já imaginou criar uma história para um teatro? Em sua casa, escolha um objeto pequeno, fácil de carregar. Pode ser um brinquedo. Solte sua imaginação e crie uma história bem divertida sobre ele.
Não precisa ser muito longa. Registre sua história e faça um desenho do objeto escolhido. Traga para a escola o objeto que você escolheu. Mostre-o à turma e conte a história que você escreveu. Todos vão se divertir. Então, outro compromisso com a gente, tá bom? Da gente. Vocês vão criar a história de vocês aí. Eu sei que cada um gosta de um brinquedo aí, tá bom? Então, pega esse brinquedo, olha pro brinquedo, imagina vocês fazendo uma história desse brinquedo. E aí vocês vão, com a ajuda do papai e da mamãe, vão escrevendo. No final, vocês vão o quê? Desenhar esse brinquedo, pintar bem bonito. Quando a gente voltar, agora só em agosto, porque hoje é a nossa última aula de arte, se Deus quiser, lá na sala de aula, mesmo se não for, mas se for através mesmo do computador, aí vocês vão me mostrar como foi a história que vocês fizeram, tá bom? E qual foi o desenho, tá ok? Muito bem. Aqui a gente vai terminar agora aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Vamos terminar primeiro, tá? Virem na página 32. Aqui na página 32 é a história do quê? Vamos relembrar. Lembra quando é que a gente fala sobre vamos relembrar? É quando a gente faz o quê? Uma revisão de todo o quê? O capítulo 1, né? No caso de todo o livro 1. Hoje a gente está terminando o livro 1, minhas crianças, tá bom? Então, hoje a gente vai terminar o livro 1. Quando for em agosto, quando iniciar nossas aulas, tá? Aí eu vou dizer, agora a gente vai iniciar o livro 2 de artes. Aí a gente vai pegar e vai começar a fazer os capítulos do livro 2. Entendeu? Hoje a gente está encerrando o livro 1 de artes. Lembrando que a gente já encerrou há muito tempo o livro 1, né? Só de arte que a gente ainda não tinha terminado. Tá ok? Então, diz assim, vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nesta unidade, no caso, na unidade do livro 1. Diz assim, eu aprendi que a, tracinho, tracinho, nasceu da necessidade do homem de se expressar. Bora ver se alguém sabe o que vai colocar aí. Felipe, fala aí comigo, Felipe. O que você acha que nós vamos colocar aqui, olha? Eu aprendi que a, tracinho, nasceu da necessidade do homem de se expressar. O que você acha que a gente vai colocar aqui? O que a gente, lá no início do nosso livro, a gente estava falando? Como é a forma da gente se expressar? E através do quê? Da arte. Muito bem, Felipe. Então, todo mundo escreve aí, arte. Parabéns, Felipe. A arte, muito bem. Agora, eu vou ver se um aluno sabe isso aqui, olha. A gente falou, tá escrito assim, as artes visuais, a, tracinho. Depois das artes visuais, qual foi o nosso segundo assunto, Adriel? Lembra? Fala aí para mim, olha. Diz assim, as artes visuais, vírgula, a, tracinho, vírgula, a música e o... Depois das artes visuais, qual foi o outro assunto que a gente teve? Antes do teatro. Antes da música também, qual foi? Foi a dança. Tá? Muito bem. Então, mas tu acertou um. Então, bora lá botar. As artes visuais, a dança. Todo mundo escreve aí, dança. Tá? Lá na segunda linha. Na segunda frase, na primeira linha, no caso. Dança, a música e o... Qual foi o outro, Adriel, que tu falou? Tá certo? Teatro. E o teatro, muito bem. São formas de manifestação artística. Então, a dança e o teatro são o quê? São as formas de manifestação artística, tá bom?
Então, escreve aí. Dança na primeira linha, teatro na segunda. Pedro Cael, tá conseguindo acompanhar? Já fez? Vamos lá, Pedro Cael. Calil, tá conseguindo, Calil, acompanhar? Sim? Muito bem. Ah, tá. Agora eu vou perguntar aqui pro Calil, tá? Calil, a terceira lá, a terceira bolinha, diz assim. Eu aprendi que o tracinho e o frevo são estilos de dança. Qual foi os estilos de dança que você aprendeu, Calil? Lá no início do nosso livro. Qual foi? Foi o frevo, mas teve outro. Qual foi o outro? Forró. É, também, mas eu quero saber outro. Uma que é o quê? Que é uma menina que dança. Como é que ela dança lá? Balé. Balé. Muito bem. Então, bota lá todo mundo. Eu aprendi que o balé e o frevo são estilos de dança. Muito bem. Escreve lá. Balé. Agora, a outra aqui diz assim. Algumas das formas de expressão das artes visuais são desenho, tracinho e tracinho. Pedro Cael, responde essa pra gente. Falando sobre artes visuais, tá? Presta atenção. Diz assim. Algumas das formas de expressão das artes visuais são o desenho, que mais? A dança. Não, desenho. Depois do desenho, o que é que a gente faz depois do desenho? A gente Dança. pinta. Então, é o desenho, a pintura. Depois da pintura, lembra daquelas estátuas? Como é o nome daquelas estátuas que a gente fala? É uma escultura, tá? Então, bota lá. Pintura, escultura, tá? Todo mundo escreve lá. Muito bem. Agora, quem tá faltando? Arthur Francisco. Bora ver se ele consegue aqui pra gente, responder pra gente. Arthur, a penúltima diz assim. Eu aprendi que o forró e o tracinho são tipos de música. Isso foi o quê? Assunto da nossa aula passada, né? Do nosso o quê? Vídeo aula que eu fiz para vocês, tá bom? Então, eu aprendi que o forró e o... Quando a gente falou de forró, a gente falou do quê também, Arthur? Fala pra gente aí. Pra gente colocar. Qual foi depois também que a gente falou? Além do forró, a gente falou do quê? Do rock. Muito bem, então escreve aí. Eu aprendi que o forró e o rock são tipos de música. Tá bom? Então escreve aí, rock. Já escreveu, Calil? Já? Escreve rock. Pedro Caio tá escrevendo. Felipe. Adriel também. Agora a última, diz assim. O tracinho é a arte de contar histórias. Qual é a arte de contar histórias? Deixa eu ver. Felipe, qual é a arte de contar histórias? Fala aí pra gente. Felipe, qual é a... Olha, o tracinho é a arte de contar histórias. O que a gente pode escrever aí? Qual é a arte de contar histórias? Repete. As músicas antigas. Não, a arte de contar histórias. Como é que a gente conta uma história? O que é que vem antes, por exemplo?
Para a gente contar uma história, a gente tem que fazer o quê? Um teatro, tá? Então, a arte de contar histórias é o quê? É o teatro. Lá no início a gente falou, né? Sobre a arte de contar histórias. Deu para entender, Felipe? Então, escreve lá, teatro. Através do teatro que a gente faz o quê? Uma história. Entendeu? Muito bem, tá? Agora chegou o quê? No nosso último, né? Que diz assim, autoavaliação. Aí vai chegar na avaliação de vocês, tá bom? Aí vocês vão fazendo aí. Chegou a hora de fazer uma avaliação do próprio desempenho. Marque com X a reação que melhor expresse sua opinião sobre cada um dos objetivos do caderno. Já fizemos o quê? De ciências, né? Que a gente já encerrou também. Então, agora vocês vão fazer de arte. No capítulo 1, o que é a dança? Aprendeu o que é a dança? Se aprendeu o que é a dança, vai marcar lá no xizinho da carinha feliz. Se não, mais ou menos no segundo. Se não aprendeu, não é para marcar no último. Mas claro que vocês aprenderam, né? Capítulo 2. O que são as artes visuais? Aprenderam o que são as artes visuais? Faz aí. Capítulo 3. Conhecendo a música. Conheceram as músicas? Sim, a gente apresentou o quê? As músicas para vocês, o rock, o forró, não foi? Essas músicas a gente escutou. Vocês também escutaram o quê? As músicas, eu lembro que vocês escutaram as músicas falando, deixa eu lembrar aqui, escutaram também os sons, né? Da harpa, do violão, lembra? Do violino, da flauta. Então, a música também envolve o quê? Os instrumentos. E no capítulo 4 diz, conhecendo o teatro. Aprendeu o que é o teatro, conheceu o teatro, sabe o que é o quê? Uma encenação, né? Que é o quê? Uma representação de um personagem. Então, todos vocês já aprenderam. Faz a avaliação aí, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, tá? Então, hoje a gente está o quê? Encerrando o nosso livro 1 de artes, tá bom? Quando for em agosto, a gente já volta para o livro com o livro 2, tá ok? Então, crianças, deixa eu ver se eu faço algumas perguntinhas para vocês aqui. Agora chegou nessa parte aqui, de volta aqui na página 28. A gente tem 5 minutinhos a mais aqui, tá? O Arthur já falou. Eu quero saber do Calil. Calil, o que foi que tu imaginou aqui, Calil, nessa imagem? Sobre sombras. O que foi a história que tu criou aqui? Ele está contando história de quê aqui, filho? Aqui, ó. O que é isso aqui? Abóbora, a bruxa. É história de quê? Como? Halloween. Isso, pode ser uma história de Halloween. Halloween. Muito bem, onde aparece o quê? A bruxa, né? Os personagens da bruxa, a abóbora, o gato, né? Esse gato aqui, será que cor é, Calil? Qual cor tu acha que é o gato? Do Halloween? Que cor é o gato? Preto. Preto, muito bem. Então, dá para vocês fazerem o quê? Na casa de vocês, como eu falei. Faz, bota. Se a gente tivesse uma outra oportunidade, né? Se fosse pelo menos, por exemplo, à noite, eu fazia o quê? Um teatro com vocês aqui, né? Mas infelizmente é o quê? É de dia. Às vezes a internet também não é legal. Então, fica para vocês fazerem aí. Depois vocês me mostram como foi, tá? Vocês me contam a experiência. Então vocês estão vendo que é o quê? Pode ser uma história de Halloween. Muito bem, tá? Aí aqui é o quê? A encenação, tá? Igual como vocês fizeram, tá bom? Então aqui eu vou fazer rapidinho a chamada pra gente terminar aqui a nossa aula, tá ok? Pode ligar o microfone aí e fazer silencinho, tá bom?
Anderson. Foi. Anderson faltou. Arthur Francisco. Presente. Presente. Muito bem. Levanta, mano. Titia. Arthur Lucas. Oi. Ah, tá. Já vai Tá falar. bom. Arthur Lucas. Faltou, né? Dan Marcos. Faltou. Eric. Faltou. Felipe. Muito bem. Enzo. Faltou. Calil. Presente. Muito bem. Késia. Faltou. Maria Nicole. Faltou. Pedro Adriel. Presente. Muito bem. Pedro Cael. Pedro Cael. Direito. Pietra. Faltou. E Vitor faltou. Muito bem, crianças. Vai desculpando, tá? Vai desculpando, tá bom? A primeira aula a gente não conseguiu, mas eu vou fazer lá o vídeo para vocês, tá bom? Então, tenham um bom dia, tá bom? Até amanhã, tá bom? Até amanhã, nossa aula um pouquinho mais cedo, 8 horas, tá ok? Beijo. Tchau para vocês, tá? Tenham um bom dia. Tchau, crianças. Tchau, titia. Tchau. Tchau, Adriel. Tchau, Cael. Felipe. Não quero baixar. Tchau. Tchau, eu vou baixar.